Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje temos um programa muito especial. Temos dois assuntos importantes, duas pessoas maravilhosas que uma vai falar aqui ao vivo agora comigo, que é o meu querido amigo José Carlos Loureiro, promotor de justiça aposentado, médico aposentado e hoje pesquisador e pós-doutorando da Unisanta, eterno aprendiz, eterno professor, que vai aqui nos explicar o que ele anda fazendo por aí, porque ele faz pesquisa de campo, olha que maravilha. E temos também no segundo bloco, meu querido Leandro Sampaio vai trazer uma matéria maravilhosa sobre a ONG HI Vida. E essa matéria nós vamos fazer inclusive em 2 programas. Hoje e em janeiro nós temos a continuação. Então, mais uma vez, um agradecimento ao Leandro, um agradecimento a essa ONG maravilhosa. E agora eu vou passar, nesse primeiro bloco, para o meu querido amigo Zé Carlos, o querido Zé, né, que a gente chama, e ele vai aqui falar o que ele viu lá na Venezuela. Boa tarde, meu amigo querido. Como é que, o que você viu lá, que disse que era uma terra maravilhosa, tinha tudo de graça, gasolina, internet, como é que é isso? O que aconteceu com a Venezuela? O que aconteceu que eu comecei a fazer meu pós-doutorado com o professor Lamy na Unisanta e escolhi a migração venezuelana para o Brasil como tema. E quando eu tentei começar a escrever, eu fui atrás de fontes, uma delas, por exemplo, a tese do Aloysio Mercadante, cujo tema é sobre os anos de desenvolvimento do Brasil no governo Lula, e ele tocou, inclusive, apoiando uma assertiva do Celso Laffer, que dizia que a Venezuela seria o primeiro país da América Latina a passar do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. E outras publicações que diziam que a Venezuela era o melhor dos mundos, que lá a gasolina e a internet eram de graça. Em contrapartida, você encontrava fotos como prateleiras de supermercado totalmente vazias, inflação avassaladora, o povo nas ruas protestando. E no Brasil teve até um vídeo que viralizou mostrando o pessoal indo atrás de caminhão de lixo, pegando comida dentro do caminhão para poder comer. Eu escrevi com o meu orientador um artigo onde o Francisco Toro publicou no Washington Post uma reportagem onde ele dava a ideia da inflação venezuelana. Ele falava que em 2017, com 500 bolivares, 2 pessoas jantavam no mais sofisticado restaurante de Caracas com direito a vinho. E que quando ele escreveu aquela reportagem, com 500 bolivares, ele conseguiu tomar um cafezinho. Eu fui tomar meu primeiro cafezinho lá, a reportagem era de janeiro de 2018, eu fui em setembro de 2019. Preço do cafezinho, 5.500 bolivares. Em um ano e pouco, eu não sei fazer essa conta, de 500 para 5.000. Mas o cafezinho, como eu tomo todos os dias, deu de perceber, aumentava 500 bolivares por dia. Por dia. É assim algo que... Arrasador. Arrasador, é essa palavra. Apagões, é tranquilo você ver em prédios muito sofisticados, de repente muita gente na porta está esperando voltar à luz, que não dá de ficar lá dentro. Prédios sofisticados, sabe? E através dessa família que eu fui apresentado a ela lá, eles são amigos de uma deputada federal. Fui apresentado a essa deputada e quando nós fui convidado para visitá-la no gabinete dela, um prédio muito elegante no centro de Caracas. Nós tivemos que subir 5 andares de lance de escada porque não tinha luz, os elevadores estavam sem funcionar. E inclusive uma das fotos que deve estar sendo passada, e essa é a deputada, tá eu e a minha amiga
aguardando na antessala em completa escuridão, porque a luz tinha ido embora aquela hora. A deputada tentando falar com a filha pelo celular, não estava conseguindo. O pessoal não se revolta mais, já se tornou alguma coisa comum, como começar a chover em Santos, mais ou menos por aí. Tudo que a gente observa e aprende, a gente pode prevenir e evitar. Então você já está convidado, porque ele é um pesquisador, ele não é um político, né? Se bem que muitas vezes, através da pesquisa, nós precisamos nos colocar politicamente, porque cientificamente nós somos neutros, mas às vezes o que a gente descobre não dá para se permanecer neutro como ação, né? E nosso compromisso de trazer informação de qualidade para você está aqui tomado mais uma vez, e ele vai vir e vai fazer capítulos da viagem dele, do trabalho dele, que é um trabalho tão importante. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco diretamente para a entrevista com o Leandro Sampaio sobre a ONG maravilhosa HIVida, do querido e sensacional, fantástico, humano Zairo. Voltamos com a entrevista de Leandro Sampaio e a ONG HIVida. A nossa equipe de reportagem esteve em Carapicuíba para conhecer uma ONG que cuida de pessoas com o vírus do HIV. Mas para entender melhor toda essa história, precisamos conhecer o responsável. O HIVida foi fundado por Zairo, nascido no município de Vicente Dutra, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Filho de agricultores pobres, aos 12 anos, sua família mudou-se para a cidade de Parobé, na Grande Porto Alegre, precisamente no ano de 1979. E não demorou muito para aquele pequeno garoto começar a trabalhar na indústria calçadista. Mas o seu futuro teria grandes desafios, que mudaria completamente o percurso de sua vida. Aos 15 anos de idade, começou a usar álcool. Aos 19 anos, passou a usar álcool e outras drogas. Isso durou 15 anos. Aos 23 anos, ele casou e teve 2 filhos. No 7º ano de casado, houve a separação devido ao uso das drogas. E foi aí que ele enfrentou muitas dificuldades, sem emprego, sem família e sem ter onde morar. Marginalizado, descumpriu a lei e esteve detido por mais de 47 dias. Ao sair da prisão, procurou ajuda com o Serviço Social de Parobé e foi aí que a sua história começou a mudar. O projeto HIVida, ele surgiu quando eu estava internado dentro da comunidade terapêutica Vida Plena, na cidade de Parobé, interior do Rio Grande do Sul. Mais precisamente em 1999, quando eu estava internado, buscando uma recuperação para dependência química e alcoolismo. E lá dentro tinha outros assistidos que também faziam recuperação da dependência química e alcoolismo, alguns, e que eram soropositivos.
E a gente viu que, eu notava que tinha um certo preconceito, por falta de conhecimento, não sei, lá dentro mesmo. E surgiu em mim, acredito eu, que Deus plantou no meu coração a ideia de se iniciar um trabalho especificamente voltado ao portador do vírus do HIV, onde eles tivessem um ambiente livre de preconceito, com uma alimentação adequada, medicamento nas horas certas, dando a essas pessoas uma qualidade de vida. E no ano, por essas coisas de Deus, que eu acredito que o projeto é dele antes de mim, ele apenas me deu a missão de colocar o projeto HIV em prática. No ano de 2000 eu vim para São Paulo, na realidade, e no ano de 2001 iniciou-se, na cidade de Carapicuíba, o Centro de Apoio e Recuperação aos Portadores do Vírus do HIV aqui na cidade. E depois de tantos desafios, o resultado de muito esforço começa a aparecer. E foi no ano de 2000 que o Zairo resolveu fazer a sua primeira reunião para criar o Centro de Apoio aos Portadores de HIV. Uma data que marcaria um trabalho social que ajudaria centenas de pessoas. E como citamos no início da reportagem, Carapicuíba é hoje uma cidade referência nesse trabalho. O Zairo deu voz a essa luta e, com o passar dos anos, outros voluntários e profissionais da área começaram a surgir. Então, foi bastante um pouco complicado. Eu cheguei em São Paulo com isso no coração e na mente, com muita vontade de colocar esse projeto em ação, mas eu tinha apenas R$200 no bolso, como está no nosso site, e com a ajuda de algumas pessoas que acreditaram no projeto, a gente iniciou no ano de 2001 o projeto HIV. Alugamos um pequeno salão, iniciamos ali as tratativas com os poderes públicos da cidade de Carapicuíba. No ano de 2004 alugamos um local um pouco maior na Avenida Inocêncio Seráfico. Ali já acolhemos 20 portadores do vírus do HIV. E em 2014 nós mudamos para esse endereço que é o atual hoje, que é na Rua Palotina, 126, aqui na Vila Cristina, em Carapicuíba. E hoje aqui a gente abriga, a capacidade aqui passou esse ano para 55 leitos. Nós temos capacidade para 55 portadores do vírus do HIV aqui no Centro de Apoio HIV. E de acordo com o Ministério da Saúde, os números do HIV no Brasil demonstram aumento entre os jovens. Um desafio muito grande para a saúde pública é a mudança no comportamento das pessoas. A doença já teve números altos no passado, mas estima-se que 866 mil pessoas vivem com o HIV no país. Como chegou os primeiros assistidos no HIV? Eu tenho que voltar um pouquinho e falar como iniciou-se, como nós chegamos a ter capacidade de começar a acolher alguns portadores do vírus do HIV no Centro de Apoio HIV. A gente enfrentou muitas barreiras, inúmeras, mas uma das piores foi o próprio preconceito. A gente foi perseguido, a gente alugou alguns imóveis aí para iniciar o trabalho, para falar do trabalho, e teve vizinho que, inclusive, se mudou do local devido ao medo de que o HIV passasse no ar para essas pessoas. E em contato com muita luta, muito trabalho, em contato com autoridades, tendo o centro de apoio já em condições, como eu falei em 2014, já de receber alguns portadores do vírus do HIV, a gente fez contato com a rede pública de saúde, com as assistências sociais dos hospitais, e começamos a nos colocar à disposição para que as pessoas começassem a chegar no HIV. Então foi mais ou menos dessa forma que a gente, e hoje a gente nutre, até o dia de hoje, essas parcerias com os hospitais especializados, infectologia, por exemplo, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o CRTA, Centro de Referência e Treinamento de ST/AIDS, Hospital São Paulo, enfim, a rede pública inteira que passou a saber que o HIV existia e passou a encaminhar essas pessoas que, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, que tinha alta no hospital depois de recuperar um pouquinho e não tinha para onde ir e não tinha ninguém para cuidar deles. Aí começou a entrar o Centro de Apoio HIV na vida dessas pessoas. O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS,
que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. E para ajudar os pacientes dessa ONG, o fundador Zairo e a coordenadora Bruna montaram um ambulatório equipado com todos os recursos necessários para o auxílio no tratamento. A importância do ambulatório hoje, na instituição HIV-Vida, ele é importante porque é onde é armazenada a medicação, prontuários dele. O que acontece? A medicação, hoje, ela é fundamental na vida deles. Porque muitos vieram de fora, onde não tinham qualidade de vida. Onde uns era alcoólatra, né, usuário de droga, vivia até no mundo da prostituição. Então, aqui dentro, num centro de apoio, o porquê é importante eles? Pela qualidade de vida que nós fornecemos a ele. Onde temos coordenação, nutricionista, médico. Então, temos uma equipe toda, onde proporcionamos qualidade de vida para eles. A função do ambulatório é prestar assistência, né, ao paciente com medicamentos, com materiais para curativo, quando há necessidade. Aqui a gente não trabalha com procedimento invasivo, né? Quando ocorre alguma intercorrência, como uma queda no próprio quintal, essas coisas a gente leva no pronto-socorro mais próximo aqui do município, né? Para fazer os primeiros socorros. E quando é uma coisa mais grave, né? Devido à patologia deles, a gente encaminha eles para o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você ver e rever quando quiser, e também convidando você para inscrever-se no nosso canal, divulgar entre os amigos e dar um like no nosso vídeo. Até lá!